nós temos a certeza, amados, que o produzir disso é o refletir de uma glória que ela será acima de qualquer situação e adversidade. Eu tenho certeza disso, porque até que o Senhor tem nos mostrado isso, tem nos permitido viver isso, e nós temos a certeza que Deus está aperfeiçoando para si um povo, diga amém. Deus está aperfeiçoando para si uma geração, Deus está aperfeiçoando para si filhos legítimos. Deus está aperfeiçoando para o seu reino ferramentas que Ele pode usar com propriedade, com zelo, com ousadia, com determinação. E isso, amados, é o que nos cabe, viver esse tempo para que nossas vidas possam refletir essa identidade. Amém? E eu queria compartilhar aqui uma palavra com vocês. O nosso tema de hoje é como receber o reino de Deus, né? Você já parou para pensar como receber o reino de Deus? E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 17, no versículo 20 ao 25. Coloca aí, por favor. Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 25. Quando nós falamos do reino, nós temos uma percepção espiritual muito clara do reino. Quantos aqui creem no reino espiritual, né? Eu creio que ninguém tem dificuldade para crer no reino espiritual, de maneira espiritual. E como é crer no reino de maneira espiritual? É aquilo que nós já temos como determinação de fé. Crer que o Senhor Jesus, Ele é aquele que morreu e ressuscitou por nós, é uma verdade. Amém, amados? Uma verdade indissoluta. Nós temos o reino como verdade quando nós cremos que fomos salvos por esse Salvador, quando nós cremos que nós temos a redenção dos nossos pecados, quando nós cremos que nós temos a convicção da vida eterna. Tudo isso é a nossa convicção do reino espiritual. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus ele nos conectou ao seu reino de maneira espiritual, não foi apenas de maneira espiritual, mas também de uma maneira física, tangível, que você pode tocar e tomar para a sua vida. Diga amém. Amém. E nós vamos ver Jesus, ele falando disso. Vamos ler juntos esse texto. Interrogado pelos fariseus. Aham. Quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Diga, o reino de Deus está dentro de mim. Amém, amados? Em outras traduções está assim, o reino de Deus está entre vós. Em outras traduções. E nisso, Jesus claramente nos mostra que Ele veio nos resgatar e nos conectar novamente a essa identidade, a esse pertencer do seu reino. Diga assim, eu pertenço a uma identidade que é eterna. Amém? Por exemplo, amados, a nossa cidadania, a nossa herança, a nossa identidade, ela está exatamente nessa clareza de nós pertencemos ao reino de Deus. Por exemplo, como você crê em Jesus? Ele é apenas o teu Salvador ou ele é também o seu Rei? Diga, ele é Salvador e Rei. Ele é Salvador em primeiro lugar para te conectar ao reino espiritual e ele é o teu Rei para dizer que ele governa sobre a sua vida de uma maneira física, tangível e hoje totalmente latente, de uma maneira totalmente clara hoje sobre a vida daquele que declara que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Porque a parte do Salvador é exatamente essa conexão espiritual. E a parte do ser Senhor, Ele é Rei soberano sobre as nossas vidas. Amém, amados? Então, nós devemos receber o reino de Deus exatamente com essa clareza.
de saber que o reino de Deus ele é espiritual, sim, e Jesus completou todas as etapas para nos resgatar espiritualmente novamente para o seu reino. Mas o reino de Deus também é visível, ele é físico, ele é tangível. E nós precisamos trazê-lo. Diga assim, eu preciso trazê-lo para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Amém? E quando nós falamos assim, você já ouviu aquele texto que Jesus diz que o reino de Deus se toma de que forma? Diga assim, com força. E a parte quando Jesus diz com esforço, com força, porque o reino de Deus é tomado por força. Amados, exatamente isso. Que nós iremos encontrar uma oposição espiritual do império das trevas, que nós iremos encontrar oposição física, nós iremos encontrar sofismas, nós iremos encontrar resistências, mas nós precisamos trazer, diga assim, eu preciso trazer. Você vê que Jesus ele diz assim, o reino de Deus está dentro de vocês. De que maneira? Diga assim, quando eu recebo o rei, diga, quando eu recebo o rei, o reino está sobre mim. Amém, amados? Nós temos uma percepção que Jesus é apenas Senhor. Não, ele também é rei sobre a sua vida. Então ele é o rei do reino. Ele veio resgatar um reino. E ele veio nos introduzir a esse reino. Como que nós iremos viver uma vida diferente? Quando nossa vida ela está literalmente sujeita a aprender e a se sujeitar aos princípios do reino de Deus. E isso é muito forte, isso deve ser uma verdade que nós precisamos buscar com muita clareza na nossa vida. Posso ouvir amém? Amém. Lucas 18, 17 diz, Jesus falando, que nós devemos receber o reino de Deus como crianças. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, você crê no reino de Deus? Como uma criança? Como uma criança, como os pequeninos, né? Agora vamos lá entender essa parte de ser como criança, né? Porque alguns até hoje estão vivendo no reino e nunca cresceram. Nasceram no reino como criança, mas nunca cresceram para amadurecer. Amados, nós precisamos ter apenas o coração e as intenções do coração tão limpas e purificadas como o coração de uma criança. Isso é um grande desafio para nós, sim ou não? Sermos pessoas maduras, termos estaturas de guerra, sermos pessoas de influência, termos uma palavra firme, enfrentar o inimigo, mas ao mesmo tempo ter um coração como de criança. Diga se isso não é um grande desafio, sim ou não? É um grande desafio. E Jesus, ele disse exatamente isso, que aqueles que têm um coração como de criança, sempre estarão herdando o seu reino. Amados, e por que Jesus, ele sempre fala isso? Herdar o reino, possuir o reino, trabalhar pelo reino, tomar posse do reino. Por quê? Você já parou para pensar que uma criança, se os pais falam bem assim para ela, você vai ali agora, você vai atravessar a rua e quando você voltar, tudo que você deseja vai estar aqui pronto para você. Amados, uma criança teria dificuldade de ir lá correr e voltar, crendo que aqui a palavra do Pai estaria tudo pronta? Eu pergunto, essa criança teria dificuldade de acreditar? Não, ela não teria. Mas quando Jesus ele diz assim, que o nosso coração tem que ser como de criança, por quê? Porque ele fala as coisas para nós, ele nos revela os seus mistérios, e o que acaba no nosso coração dentro do processo? Diga assim, no processo, nós desistimos de crer. É por isso que Jesus, ele sempre nos lembra que o nosso coração tem que ser como de criança. Por quê? Porque uma criança não tem dificuldade de crer. Uma criança não tem dificuldade de acreditar. Uma criança não tem dificuldade de se lançar. Ela não tem dificuldade de completar o processo.
Porque ela sabe que no final a palavra do Pai vai se cumprir. É nesse estágio que o nosso coração tem que ser como de criança. De completar, amados, a guerra. E eu vou dizer, a guerra é para crianças ou para adultos? Diga, é para adultos. É para pessoas maduras. É para pessoas experimentadas. Ok? Agora, é claro que dentro de cada processo nosso do amadurecimento da fé, do processo de crescimento espiritual, do processo de conhecer a Deus, do processo de entrar em santidade, do processo do aperfeiçoamento, cada um de nós teremos as nossas guerras. Isso é um fato. Mas guerras violentas é para pessoas maduras, adultas. É para pessoas experimentadas. E quanto mais experimentados, amados, nós somos, mais o Senhor estará trabalhando nas nossas estruturas. Por quê? Porque é assim que Ele forja um grande guerreiro. E nós hoje somos embaixadores, diga assim, embaixadores do seu reino. E como que um embaixador, ele precisa se posicionar? Ele precisa conhecer as regras, as leis, as diretrizes do reino. Ele precisa conhecer os parâmetros, ele precisa conhecer as legalidades. Ele precisa conhecer a legislatura do reino que ele representa. Amados, isso é para pessoas maduras. Posso ouvir amém? Amém. Por isso, não negligencie o seu processo de crescimento, o seu processo de amadurecer. Porque cada um de nós, que Deus tem grandes projetos e grandes intenções, Ele sempre nos colocará, sim, em processos para nós podermos amadurecer. E isso, amados, dói. Isso requer muito de nós. Isso requer que nós estejamos literalmente com o coração entregue e sujeito. Diga amém. Mas uma coisa certa, quando chegar o tempo da recompensa, você irá resplandecer essa graça, essa glória, que não é derramada em qualquer vaso, é derramada em vasos de honra. Amém? E isso é a nossa garantia que nós iremos nos tornar cada dia mais efetivos para o reino de Deus, porque pessoas efetivas irão ser propositalmente trabalhadas pelo Senhor para que elas possam impactar uma geração, possa impactar famílias, possa impactar uma descendência e possa transformar muitas outras vidas que, através do seu testemunho, irão com certeza se mover de uma condição para outra e poder ter uma boa direção na palavra daquela pessoa que certamente resplandeceu no reino. Amém? Então, entenda que dentro de cada processo que você for viver, para você receber o reino de Deus, você precisa ter o coração como de criança. E o coração como de criança, amados, ele obedece. Um coração como de criança, ele está sujeito. Um coração como de criança, ele não tem dificuldade para crer. Lá em Hebreus capítulo 5, nós não vamos abrir aqui, mas o Senhor Jesus, ele sempre disse isso, que o povo de Israel, que se perdeu no deserto, eles não tinham a fé misturada com a palavra que foi liberada para que eles pudessem entrar no repouso, no descanso do Senhor. E nós precisamos entender que entrar no descanso do Senhor requer esse tempo que nós possamos parar, refletir, analisar nosso coração e dizer assim, Senhor, independente da circunstância, eu vou crer. Independente da circunstância, eu tomo posse. Independente da circunstância, meu coração está pronto para se entregar a qualquer processo que seja necessário. E nós precisamos ter essa ousadia diante do Senhor para entender esse tempo e esses processos. Posso ouvir amém, amados? Amém. Aleluia. Então, nós precisamos crer nisso. Outro ponto para que nós possamos receber o reino, está lá em Lucas 18:31, abre aí a sua Bíblia. Lucas 18:31. Nós precisamos crer, diga assim, eu preciso crer em tudo que está escrito a respeito
do reino de Deus. E nós vamos perceber, amados, que Jesus, ele falou muito aos apóstolos, ele falou muitas coisas aos apóstolos, e os apóstolos parece que ficaram com o entendimento fechado. Vamos ler aqui esse texto, Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 31. Quando Jesus ele prediz a sua morte e a sua ressurreição. O que foi que Jesus falou da sua morte e da sua? Diga, ressurreição. Vamos ler aqui esse texto, diz assim. E tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi? Quem disse isso? Diga, Jesus. Versículo 32. Pois há de ser entregue aos e escarnecido, e injuriado, e cuspido. Versículo 33. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então você vê que Jesus, o próprio Jesus, ele pegou os seus discípulos a caminho de Jerusalém, e ele praticamente, amados, refrescou a memória deles acerca de tudo o que já havia sido escrito no processo da sua morte e ressurreição. Mas a gente vê que os apóstolos ficaram só com a morte. E eles esqueceram da ressurreição. Parece que quando Jesus ressuscitou foi um grande acontecimento. E de fato foi. Mas o próprio Jesus havia dito para eles, sim ou não? Mas eles, durante o processo da morte, eles não creram que Jesus iria ressuscitar. Eles ficaram apenas impactados com o processo da morte de Jesus, que foi trágica, foi dolorido, foi muito agressiva. Mas eles esqueceram do restante das palavras que o próprio Jesus havia dito para eles. E olha só o que está escrito no versículo 34. E eles nada disto entendiam. E esta palavra lhes era não percebendo o que se lhes dizia. Amados, preste atenção nisso. Você vê que a palavra, mesmo saindo da boca do próprio Jesus para os apóstolos, o que a palavra aqui nos mostra? Que o entendimento deles estava o quê? Encoberto. Por isso que nós devemos orar a Deus. Nós precisamos clamar ao Espírito de Deus, para que a palavra possa iluminar o nosso entendimento. Por que nós devemos receber o reino como criança? Porque nós não podemos deixar os sofismas do engano, os sofismas do diabo, as palavras contrárias, a realidade opositora, roubar a direção do que o próprio Senhor já liberou ao nosso respeito. Você entendeu? E é bem interessante que aqui o próprio Jesus, ele chega e ele começa a ministrar, ele começa a dizer assim, olha, vamos nos reunir aqui, porque nós vamos para Jerusalém. E quando nós chegarmos lá, vai acontecer isso, isso e isso. E aconteceu, sim ou não? Exatamente como Jesus havia dito. Exatamente. Mas Jesus disse, o Filho do Homem vai morrer, vai ser cuspido, vai acontecer todas essas tragédias, mas no terceiro dia ele irá ressuscitar. Amados, e quando Jesus ressuscitou, qual era o espanto dos apóstolos? Uau, ele ressuscitou! E aqueles que estavam no caminho de Emaús, e aqueles que Jesus precisou sentar e compartilhar novamente todas as palavras proféticas que haviam dito sobre ele. E desde o tempo de Moisés falar sobre o cumprimento das promessas para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E o mais interessante, que somente depois que ele sentou com eles, partiu o pão e deu graças,
é que os olhos espirituais deles novamente foram conectados. Então, nós podemos perceber, amados, que para andar com os olhos espirituais abertos no reino, nós precisamos sempre estar comendo do pão. Nós sempre precisamos estar ligados no Espírito. Nós precisamos sempre comer da mesa do reino. Nós não podemos mesclar o alimento. Nós precisamos estar com um entendimento muito aguçado. Nós não podemos nos perder na estrada. Por quê? Porque Satanás, rapidamente ele vem sacar a palavra do nosso coração. Rapidamente ele vem roubar a semente que vai gerar vida no teu espírito. Rapidamente. E se você for das pessoas que você se perde muito naquilo que é natural, você rapidamente perde a visão daquilo que Deus mostrou para você. Deu para entender? E Satanás sabe fazer muito bem isso, porque ele vai exatamente na sua realidade. Quantos de nós passamos lutas reais, não é verdade? Lutas reais, amados. As lutas, elas não são como um filme, né? Que você desliga o botão e ela acabou. Não é assim. As lutas estão ali, elas são financeiras, elas são familiares, elas são na área emocional, elas são na área de pecado, elas são na área das emoções, elas são na área do seu entendimento, na sua mentalidade, nas tuas estruturas, na sua maneira de se comportar, de ver, de falar, de fazer. As lutas estão aí. Mas como que nós iremos poder nos conectar, trazer esse reino, essa identidade do reino para dentro de nós, sendo que já tem uma estrutura formada, que nós precisamos nos desvencilhar dela e tomar posse de uma realidade que é nova, que você não conhece e que você crê, mas você tem que trazer para a sua realidade. Olha só. Então isso é ou não é uma grande guerra? Mas é uma guerra válida. Deu para entender? É melhor você comprar a guerra do reino para você viver o reino de Deus, porque isso de fato vai mudar a tua vida, do que você continuar vivendo as guerras que você já sabe para onde elas irão te levar. Vão te levar para lugar nenhum, para lugares que já te roubaram, já te saquearam, já roubaram tua identidade, já destruíram sua vida e já causaram muito prejuízo. Então nós precisamos fazer, amados, com que essa realidade, que ela é trazida, ela é buscada com muito esforço, fazer com que ela se torne a nossa realidade. Diga amém. E isso cabe a cada um de nós. Por quê? Diga, porque o reino está dentro de mim. E se o reino está dentro de você, então ele está visível dentro de você. Então ele está aí dentro do teu coração. Ele está no teu desejo, ele está na tua mentalidade, ele está nas tuas estruturas, ele está na tua capacidade de se conectar ao rei. Porque se a dimensão do reino, amados, está dentro de você, isso quer dizer que essa ligação, essa identidade, esse espaço espiritual, ele está disponível para você expandi-lo na sua vida, expandi-lo nas tuas estruturas, expandi-lo no teu comportamento. Agora, é claro que você não vai fazer isso sozinho. Você tem o Espírito do Senhor que está aí como teu auxiliador para que isso possa se tornar real. Amém? Assim como os demônios, eles estavam e estão às vezes dentro de pessoas para tornar a malignidade, as obras da carne uma realidade, assim também, amados, o Espírito de Deus está para nos dar a capacidade de manifestar uma natureza divina, uma natureza nova, uma dimensão que ela não vai se cumprir assim no estalar de dedos, mas ela é buscada, ela é trabalhada, ela é vivenciada, ela é ali praticada nas pequenas coisas até ela se tornar grande. E é assim que o reino de Deus vai ganhando espaço dentro de nós. Com esforço, com autoridade, com mentalidade, com decisão e, acima de tudo, amados, com muita dedicação. Amém? E nós vamos abrir a nossa Bíblia, João 12, 24. Vamos falar sobre um outro processo, onde nós percebemos que o reino de Deus cresce dentro de nós. E essa é muito interessante,
Porque, como eu falei, né, Jesus, ele compara o crescimento do reino, amados, a coisas físicas, para que a gente possa ter um parâmetro, não é? Você vê que o parâmetro do reino, Jesus ele dá muitos exemplos ali, até mesmo nas coisas físicas, para que a gente possa se basear e entender como que o reino cresce dentro de nós, na nossa vida, na nossa identidade. Vamos aqui, Lucas 12, 24. Oh, perdão, gente. João, capítulo 12, versículo 24. Vamos aqui no 23, diz assim: E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Então a gente vê que Jesus, ele comparou a sua própria vida a um grão de trigo. Diga assim, o próprio Jesus comparou a sua vida como o grão de trigo. E de fato, amado, Jesus foi o grande grão de trigo. Diga assim, ele foi. Ele foi. E diga, e porque ele foi, ele também nos tornou. Amém? Então nós somos hoje os grãos de trigo lançados na terra para poder alimentar todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Todos aqueles que querem uma vida nova, todos aqueles que desejam algo novo da parte de Deus, todos aqueles que querem se conectar à verdade. E nós vamos, amados, entender um pouco sobre o processo do grão de trigo. E você sabe que o grão de trigo, ele tem uma legitimidade porque ele frutifica, ele dá semente. Ele é uma planta que ela se dá para alimento. Mas qual é o oposto do grão de trigo? É o joio. E o joio, ele é igualzinho ao grão de trigo. Ele é muito semelhante, mas ele não tem o quê? Semente. Ele não frutifica. Ele cresce, ele tem palha. Mas você vai ver nas características do grão de trigo que o joio, ele não se assemelha. E quando nós olhamos para a plantação onde há o trigo e o joio, você sempre vai ver a diferença no grão de trigo. Por quê? Porque ele tem semente, ele frutifica. E nós vamos observar aqui 3 coisas da natureza do grão de trigo. Você sabe, amados, que quando a semente ela é lançada, ela já tem por si mesmo o desafio de produzir, de frutificar, não é? Toda semente, quando ela é lançada no solo, e ela é coberta pela terra, ela é regada pelas águas, a própria semente ela tem o seu próprio desafio de romper, de se conectar à terra, de poder absorver ali a água e de poder romper a semente. Esse também é o nosso desafio como sementes lançadas nessa geração. Porque Jesus, ele é o grande semeador. Diga assim, Jesus me semeou. Ele é o grande semeador e ele nos semeou nessa geração. Amém? Então, nosso dever como semente é poder frutificar. E frutificar, amados, é a nossa missão de vida. Amém? E quando o grão de trigo, ele rompe a semente, que nasce a primeira folhinha ela já vai em busca da luz. Olha só. O grão de trigo legítimo, quando ele tem semente, quando ele é legítimo, quando a espécie é legítima, ele sai em busca, aquele brolho que sai, que rompe da terra e da semente, ele vai em busca da luz. Olha só que interessante. E quando ele sai em direção à luz, ele começa a frutificar, ele começa a romper outras folhas, amados. E outra característica do grão de trigo
é que ele sempre, depois que essa folhagem, que é chamada de grãos, dentro da estrutura do grão de trigo, ela começa a amadurecer, ela se rende, ela decai. Ela, literalmente, quando aqueles grãos estão no processo do amadurecimento, ela se dobra. E quando ela se dobra, aquela planta, ela está dizendo assim: fui em direção da luz, cresci, frutifiquei, está aqui os meus frutos, estão maduros para poder alimentar. Entendeu? É por isso que Jesus, ele se comparou a si mesmo como um grão de trigo, e ele também nos compara a um grão de trigo. Por quê? Porque dentro do processo, nós precisamos cair na terra, nós precisamos dar o fruto, semente, e romper a semente depende de cada um de nós. O quanto nós iremos valorizar o que nós recebemos, o quanto nós iremos valorizar o que Jesus entregou nas nossas mãos, o quanto nós iremos frutificar da mesma espécie que foi semeada em nossa vida. Porque o processo da frutificação, no nosso tempo, em nossos dias como sementes, é quando você começa a amadurecer, a palavra começa a crescer em você, e você sabe que existe uma geração olhando para a sua vida. E você precisa permanecer ereto, você precisa permanecer firme, você precisa garantir a semente que está lançada na sua vida. Você precisa garantir, amados, que o processo da frutificação na sua vida não será em vão. Sabe por quê? Porque você já passou o primeiro processo, você já rompeu, você já comprou a guerra da santificação, você já comprou a guerra de permanecer, você já comprou a guerra de dizer não ao império das trevas. E você já rompeu a semente. Amém? Então agora, quando você começa a frutificar, é quando as pessoas começam a olhar para a sua vida e começam a dizer assim: tem esperança para mim.